Vamos ler Atos, capítulo 5, versos 41 e 42. A palavra diz assim: os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres. O texto aqui está falando de Pedro e João. Eles tinham sido levados pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei daquele tempo. Eles foram açoitados. E depois disso, eles saíram dessa forma como a gente acabou de ler. Eles saíram alegres, porque eles se consideraram dignos de terem sido humilhados por causa do nome. O nome aqui é o nome de Jesus, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Há alguns anos atrás, eu estava conversando com um amigo meu, que era pai. Ele tinha um filhinho de 3 anos de idade, e ele contava para mim o amor que você sente quando um filho seu nasce. Na época, eu ainda não tinha a Manu, a gente ainda não tinha tido ela não tinha nascido. E eu ficava tentando imaginar, todos os pais, quando têm filhos, falam isso. Poxa, você sente um amor que é inexplicável, que é incompreensível. Parece que é um amor maior do que você mesmo. E aí, anos depois, a Manu nasceu. Hoje a Manuzinha tem 1 ano e eu pude comprovar isso de verdade. Quando você se torna pai, principalmente nesse início, eu não sei depois de muito tempo, talvez aqui os mais experientes, os mais velhos possam me dizer depois, mas quando você se torna pai, você sente um amor que é inexplicável, a ponto de você colocar outra vida à frente da sua própria. Você é capaz de colocar uma outra vida, uma outra pessoa, um outro ser humano na sua frente. Ele se torna mais prioritário para você do que a sua própria vida. É possível que, em algum momento da vida, a gente consiga sentir um amor assim. Um amor que seja maior do que nós mesmos. Isso é possível de acontecer. A gente sentir um amor que vá além das nossas capacidades, além da nossa compreensão, além daquilo que a gente poderia imaginar. E quando eu paro para pensar nisso, eu reflito na minha vida com Jesus, no meu relacionamento com o meu Salvador, com o meu Deus. Eu não sei você, mas eu me pergunto várias vezes, por que eu não consigo sentir um amor assim, tão intenso, tão profundo por Jesus também, a ponto de amá-lo como eu amo a minha filha tantas vezes? Por que eu não consigo sentir um amor assim, tão intenso, tão profundo, a ponto de ter uma atitude como essa dos primeiros discípulos, que a gente acabou de ler nesse trecho aqui? Porque muitas vezes eu não consigo sentir um amor assim, que é maior do que eu sinto por alguém ou por coisas nesse mundo, e eu não sinto pelo meu Salvador. Quando a gente lê um texto como esse que a gente acabou de ler, a gente percebe que havia aqui uma intensidade muito grande naquilo que aqueles primeiros discípulos criam. Existia uma profundidade nas suas atitudes, nas suas ações, naquilo que eles depositavam a sua esperança, que é difícil de descrever. O trecho que a gente acabou de ler, o relato diz que eles saíram alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. O que estava acontecendo aqui? O Pentecostes, naquele dia, tinha acabado de acontecer. O Espírito Santo tinha se derramado sobre aqueles primeiros discípulos, sobre aquelas pessoas que andaram com Jesus, que conheceram Jesus, que aprenderam de Jesus. E quando o Espírito Santo se derramou sobre esses primeiros discípulos, eles foram capacitados e a palavra começou a ser proclamada. O Evangelho começou a ser ensinado para aquelas pessoas naquele tempo. E o texto vai dizer que muitos se converteram e a igreja crescia. A palavra era espalhada e a igreja continuava crescendo, o evangelho alcançava vários lugares além daquele inicial, que era Jerusalém. Só que, com isso, muitos judeus sentiram inveja, muita inveja desses primeiros discípulos.
especialmente os líderes religiosos, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei. E eles sentiam tanta inveja que eles sempre tentavam impedir que esse evangelho avançasse, que esse evangelho alcançasse mais corações. E essa tentativa de impedir, muitas vezes, era covarde, era truculenta, era forte. Esses líderes invejosos mandavam prender os discípulos, mandavam açoitar, que foi o caso aqui que aconteceu, desse trecho que a gente acabou de ler. Eles tentavam proibir claramente que os discípulos continuassem falando desse evangelho, desse Jesus que transformava vidas. Eles tentaram colocar medo na vida dessas pessoas, eles tentaram fazer com que eles parassem. Mas isso dava certo? Claro que não. Claro que não. Os primeiros discípulos continuavam. Eles entenderam o valor de Jesus. Eles entenderam a preciosidade de viverem por Jesus, de servirem a Jesus, de glorificarem a Jesus, de anunciarem Jesus e verem enfermidades sendo curadas e verem espíritos imundos deixando de escravizar pessoas, pecados sendo perdoados. Eles começaram a ver na prática o poder de Jesus, e que o Espírito Santo era aquele Consolador mesmo, que continuaria a obra de Jesus no mundo. E eu pergunto a você, isso não é precioso demais? Imagina a preciosidade de viver isso na sua vida, no seu dia a dia. Um pouco antes desse evento que a gente leu aqui agora, nesse início, acontece aquele episódio extraordinário lá na porta do templo. Se você já leu o livro de Atos, você vai se lembrar desse episódio. Lembra que existia um aleijado que era colocado na porta de um templo? Era um aleijado de nascença. O texto diz que todos os dias ele era colocado ali, e ele ia para lá porque ele era aleijado, ele precisava de esmolas para viver. Pedro e João chegam no templo um determinado dia, e eles dão de cara com esse aleijado. Vocês lembram o que Pedro vai falar para ele? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E vocês lembram, acontece aqui um milagre extraordinário. Aquele aleijado de nascença se levanta e começa a andar. E todas aquelas pessoas que já conheciam, porque esse homem estava na porta do templo todos os dias, ficaram perplexos. O que é isso que está acontecendo? Isso é verdade. Muitos outros milagres vão acontecer no meio dessa igreja que estava começando lá no primeiro século. Repara uma coisa, o que é mais valioso? Receber uma esmola ou andar? Você há 40 anos vivendo essa vida, aleijado desde que nasceu, o que você preferiria? Ouro e prata? Ou voltar a ter a sua saúde restaurada, ou viver uma vida transformada, não só fisicamente, mas também espiritualmente? Coisas assim estavam acontecendo no início dessa igreja. Lá em Atos capítulo 5, verso 12, o texto vai dizer que os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Um pouco mais à frente, no verso 16, vai dizer que afluíam multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Irmãos, isso acontece. E isso fica claro para aquelas pessoas naquele tempo. Jesus é a coisa mais valiosa da vida. Somente em Jesus a gente encontra bênçãos que são mais valiosas do que o ouro e a prata. Somente em Jesus a gente é capaz de receber bênçãos que são mais valiosas do que o dinheiro desse mundo, do que os bens materiais desse tempo. Tudo o que Jesus tinha dito para aqueles discípulos que aconteceria, aconteceu. Ele ressuscitou de fato, Ele enviou o seu Espírito, todas as palavras de Jesus estavam se cumprindo e continuam se cumprindo hoje. Aqueles primeiros discípulos presenciaram a realidade de que Jesus era de fato o Messias esperado. Ele era o próprio Deus encarnado que tinha dado sua vida por amor. Eles realmente aprenderam a viver e a amar esse Jesus e passaram a sentir um amor que era maior do que eles mesmos. E é só por isso que eles sentiam uma alegria por serem considerados dignos, de serem humilhados por causa do nome.
Quando eu leio esses fatos, essas histórias, eu fico me perguntando, por que que eu não sinto esse amor tão intenso, tão profundo por Jesus, a ponto de ter atitudes como a desses primeiros discípulos? Por que eu não tenho vivido com essa intensidade? Por que eu tenho tanta dificuldade em olhar para Jesus e ter Jesus como a coisa mais preciosa e mais valiosa da minha vida? Qual é a diferença entre a minha vida e a vida desses primeiros discípulos? Qual é a diferença entre a sua vida e a vida desses primeiros discípulos? Qual é a diferença? Eu digo para vocês, nenhuma. Nenhuma. Não existe diferença. A gente precisa então olhar para isso aqui e aprender algumas coisas que são essenciais com esse trecho que a gente acabou de ler. Em primeiro lugar, o nome de Jesus isso é um fato, é uma afirmação, a coisa mais preciosa da vida. O nome de Jesus é o que há de mais precioso, de mais importante, de mais perfeito em toda a história da humanidade. Isso é um fato. O nome de Jesus é tão precioso, é tão poderoso, é tão sublime, é tão forte que, ainda que haja sofrimento e perseguição por causa desse nome, isso gera alegria. O verso 41 diz que eles saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. A alegria deles não foi por uma causa qualquer, não é porque eles gostavam de sofrer. Ninguém gosta de sofrer por qualquer motivo, isso não é normal. O que faz a diferença aqui é por causa do nome. Por causa do nome. Eu quero que você repare aqui. Analisa comigo, as circunstâncias da vida desses homens estavam ruins? Estavam. Eles foram açoitados pelo nome de Jesus, eles foram perseguidos por causa do Evangelho. Mas a postura deles eu não me importo com isso, eu me alegro porque algo está acontecendo na minha vida por causa do nome, por causa desse nome. É ruim aparentemente, é ruim sim aos olhos humanos, mas talvez para Deus isso tenha algum propósito. Aí a gente pega isso e traz para a nossa vida e tenta aplicar aqui dentro. Será que a gente hoje não tem considerado a nossa vida valiosa demais para nós mesmos? Será que hoje a gente realmente não vive como se a nossa vida fosse mais valiosa do que o nome de Jesus? Porque a gente está falando aqui, nesse momento, que o nome de Jesus é a coisa mais preciosa e valiosa da vida. Isso significa que Ele é mais valioso do que as nossas ambições, Ele é mais valioso do que os nossos sonhos, Ele é mais valioso do que os nossos projetos. Será que nós estamos dispostos a abrir mão das nossas vidas por Ele dessa forma? Irmãos, a diferença é que aqueles discípulos entenderam essa realidade, essa verdade, e passaram a viver dessa forma até as últimas consequências. Toda a vida deles foi tomada por essa convicção: se for pelo nome, vale a pena. Se for pelo nome, pode acontecer qualquer coisa comigo. Se for pelo nome, pode torturar, pode tentar impedir, pode ser injusto comigo, pode me prender. Se for pelo nome, eu sou capaz também de usar os meus recursos. Se for pelo nome, eu dou o meu tempo, eu dou o meu esforço, eu dou a minha dedicação. O nome é tão poderoso que o coração dos discípulos foi completamente transformado. Antes disso acontecer, eles tinham medo, eles se escondiam, eles não queriam ser encontrados pelos judeus. Agora o Espírito é derramado e enche a vida dessas pessoas e aponta para Jesus. A partir desse momento, eles começam a pregar o Evangelho e a curar doentes e a libertar endemoniados com toda a coragem e ousadia. Ainda que sejam presos por causa disso, ainda que mandem açoitar, ainda que isso custe a própria vida. Eles passam a viver isso com tanta intensidade, com tanta seriedade, que eles começam a se importar uns com os outros a ponto de venderem os seus próprios bens e repartirem entre si. O nome de Jesus passou a significar o sentido da vida dessas pessoas.
como deve ser para cada um de nós também hoje. Existem pessoas hoje em dia, no nosso tempo, que encontram algum sentido para as suas vidas, que tentam buscar algum propósito para viver. E essas pessoas acabam vivendo por alguma causa, muitas vezes causas nobres, a ponto até de darem a própria vida pelo que acreditam. Você pega, por exemplo, uma entidade como o Greenpeace. Você já viu aqueles vídeos daqueles caras com a camiseta do Greenpeace? Aí eles vão para frente lá do trator que vai derrubar aquela árvore que está lá há sei lá quantos anos. Aí eles sobem naquele submarino com cartazes e falam, ó, pode passar por cima, porque a gente está aqui por essa causa. Você vê pessoas hoje fazendo isso. Você vê hoje grupos políticos que vão, às vezes, protestar por algo. E essas pessoas dão lá a cara a tapa mesmo. Pô, mesmo que venha, de repente, o policial truculento e taca bala para cima de mim, eles estão lá dando a própria vida. Por isso, muitas pessoas entregam as suas vidas por causas passageiras, por causas que são desse mundo. Nós conhecemos a verdade que transforma vidas. Nós conhecemos uma verdade que é eterna. Nós teríamos muito mais motivos para dar a nossa vida pela causa que nós acreditamos, que nós cremos. Aqueles primeiros discípulos deram a vida por isso. Todos eles, praticamente, foram martirizados por amor ao Evangelho, a Cristo. Nós precisamos crer que o nome de Jesus é precioso a esse ponto. Ainda que custe a minha vida, vale a pena, se for pelo nome. Se for pelo nome. Ainda que isso seja difícil demais para mim, vale a pena, Senhor. Se for pelo meu nome, se for pelo seu nome, pode fazer o que você quiser com a minha vida. O nome de Jesus é a coisa mais preciosa da vida. Por isso ele vale toda a nossa existência. Segunda coisa que a gente precisa destacar com esse trecho é que ser humilhado por causa de Jesus e do Evangelho é a maior honra que um discípulo pode ter. Ser humilhado por causa de Jesus e do Evangelho é a maior honra que um discípulo pode ter. O verso 21 diz que eles saíram alegres. Por que eles saíram alegres? Porque eles foram considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Os discípulos se alegraram porque sofrer pelo nome era uma honra. Sofrer pelo nome de Jesus era uma honra. Dar a própria vida por amor a Jesus é uma honra. É um privilégio. E esse é um daqueles paradoxos que só acontece na vida cristã, o sofrimento como uma honra. Eu sei que esse é daqueles pontos que ninguém quer ouvir numa pregação. Você sai de casa, vem para uma igreja para ouvir, caramba, tem que sofrer. Isso é privilégio, isso é honra. Eu não quero ouvir isso, eu quero ouvir alguma coisa melhor, alguma coisa mais agradável, alguma coisa que alimente, como se isso não alimentasse. Não é verdade? A gente se esforça tanto para conseguir melhorar o nosso conforto. Isso não é algo ruim em si. A gente faz isso. A gente se dedica tanto para alcançar sonhos humanos. Muitos aqui, eu tenho certeza que gastam 2/3 do tempo trabalhando de uma forma dedicada para conseguir comprar coisas que deseja, para conseguir ir para uma viagem legal, para conseguir ir para um lugar melhor, talvez, para conseguir comprar um carro melhor. Ninguém pensa em sofrer, ninguém planeja sofrer, ninguém quer sofrer. Ninguém gostaria de dar a própria vida por altruísmo. Quanto mais dar a própria vida por causa de uma crença. Mas a palavra mostra para a gente pessoas que foram diferentes. Pessoas que amaram tanto Jesus e seu Evangelho, que se alegraram por sofrer por Ele. A Bíblia mostra para a gente pessoas que amaram tanto o Senhor, que sofrer por causa dEle se tornou alegria. Quando a gente sofre por amor a Jesus, isso gera alegria, contentamento. Não é que a gente fique maluco, é que a gente começa a entender de uma forma mais real e correta que a nossa vida não é desse mundo de fato. A nossa vida está lá na eternidade. Nossa pátria está com o nosso Senhor. Essa vida aqui é muito passageira, irmãos. Ela é muito breve e é muito frágil. A qualquer momento pode acontecer alguma coisa com a gente, de forma totalmente inesperada.
quanto a gente tem amado a Jesus, o quanto a gente tem vivido por Ele, para a glória dEle, para a igreja dEle. Todos os primeiros discípulos viveram essa verdade. A igreja crescia demais e dava muitos frutos lá no início, mas ela também sofria muita perseguição. A igreja, desde o início, sempre entendeu que sofrer por Jesus era uma honra, era um privilégio, era motivo de profunda alegria. Paulo era um que respirava essa verdade. Quando você lê Filipenses, capítulo 4, versos 12 e 13, você lê o seguinte: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe por que eu estou falando essas coisas todas aqui? Porque isso ensina para a gente que não são as circunstâncias da vida que vão moldar o meu afeto, não são as circunstâncias da vida que vão moldar a minha esperança, a minha segurança, o meu amor por Jesus. Querido, você entende isso? Você está entendendo o que eu estou falando nesse momento? Não podem ser as coisas que acontecem na nossa vida e no nosso dia a dia, que são ruins, que são inesperadas, que a gente não queria que acontecesse, que vão mudar o nosso relacionamento com Jesus. Essas coisas não podem tirar o nosso foco do nosso Salvador amado. A gente precisa viver dessa forma. A gente não pode considerar a nossa vida valiosa perto do que Jesus é para cada um de nós. Ele é muito maior, Ele é muito mais valioso, Ele é muito mais prioritário. Ele mesmo viveu todas essas coisas, Ele mesmo sofreu, Ele mesmo deu a sua própria vida por amor. 1 João 3,16, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Irmãos, a partir do momento que nós nos convertemos, nós passamos a viver para Jesus. Isso significa que ser humilhado por causa de Jesus e do Evangelho é a maior honra que um discípulo pode ter. A terceira coisa que a gente vai ver nesse texto é que a vida cristã transformada verdadeiramente é vivida todos os dias. É vivida diariamente. O texto vai dizer, verso 42, todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Eles tinham acabado de ser açoitados, eles tinham acabado de ser torturados, mas todos os dias, no templo e de casa em casa, eles continuaram, eles avançaram, eles não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Ah, mas os chefes dos religiosos mandaram parar, mas não me interessa, eu não vou parar, eu vou continuar. Ah, mas aquelas pessoas vão pegar vocês e vão espancar vocês. Não me interessa, pode fazer o que vocês quiserem. Eu vivo pelo nome a partir de agora e eu faço isso todos os dias. Irmãos, você consegue entender a profundidade disso? Talvez se isso acontecesse comigo, se eu sofresse tortura, se eu sofresse alguma injustiça, eu já teria desistido há muito tempo. Imagina, as autoridades do país me pegam, perguntam se eu sou cristão, me torturam por causa da minha fé e ordenam que eu não fale mais no nome de Jesus. É muito provável que eu parasse tudo e pensasse, Jesus, o que está acontecendo? Jesus, assim não dá não, Senhor. Estou dando toda a minha vida por você, estou fazendo tudo o que você quer que eu faça. Você vai deixar isso acontecer com a minha vida? Você está vendo tudo isso que está acontecendo e você parece que nem se... Tá saindo? Eu acho que quebrou aqui um negócio. Ei. Bem provável que a gente parasse, refletisse na nossa própria vida e pensasse assim, Senhor, por que você permite que todas essas coisas aconteçam comigo? Mas a verdade é que, quando a gente vive nessa intensidade, diariamente, buscando, se entregando, ouvindo dEle, derramando os nossos corações e, principalmente, se enchendo do seu Espírito, a nossa perspectiva muda. Quando a gente começa a viver a vida cristã como ela deve ser vivida, a nossa perspectiva muda. A gente volta a se lembrar
do nosso propósito principal nessa vida. A gente volta a se lembrar de quem nos amou de verdade e nos salvou. A gente volta a se lembrar de quem nos sustenta. A gente volta a se lembrar que Ele sofreu assim por mim antes. E a partir disso, dessa nova perspectiva, as nossas atitudes mudam, porque agora o nosso coração se volta para Ele. Agora o nosso coração olha para Ele de novo e volta a perceber: Senhor, Você sempre foi a coisa mais valiosa da vida. Você sempre foi o que existe de mais precioso. Você sempre foi aquele que me amou mais do que qualquer pessoa nesse mundo todo. Os discípulos viviam isso diariamente, não foi algo pontual, que aconteceu só no momento único da igreja e passou. Isso que aconteceu foi de verdade, durou a vida de toda aquela geração. Depois os apóstolos deram a sua vida pela verdade do Evangelho. Quase todos eles foram martirizados por amor a Jesus. Quando Jesus nos traz para perto e nos faz viver para a sua glória, isso é algo que precisa acontecer todos os dias da nossa vida. Não pode ser algo pontual, não pode ser algo momentâneo, precisa ser diariamente. E esse é o significado mais profundo de sentir um amor que seja maior do que nós mesmos. Nós somos capazes de amar a Jesus mais do que a nossa própria vida, quando nós nos enchermos dele diariamente, quando nós buscarmos a sua face diariamente. Irmãos, o amor pelo nome é o único que consegue encher a nossa vida e é o único que pode trazer propósito de verdade, e o impacto disso é para sempre. E isso precisa nos ensinar sobre constância. Uma das coisas que eu percebo muito no nosso tempo é a falta de constância, é a desistência fácil. Eu vejo principalmente isso na geração de jovens atual. A gente não sabe lidar com as frustrações e a gente tende sempre a ir pelo caminho mais fácil, fugir, abandonar. O casamento não está dando certo, separa, é muito mais fácil, foge desse problema. Aqui é óbvio, abrindo parênteses, eu não estou falando no caso de adultério, não estou falando no caso de violência doméstica. Nesse caso, a palavra dá para a gente, chancela, que não é para continuar de fato. Mas eu estou falando daquelas dificuldades que todo mundo enfrenta. Quem aqui tem um casamento perfeito? Ninguém, porque isso não existe. Não é para terminar por qualquer motivo. Eu comecei um negócio novo, não está dando o resultado esperado, aí eu abandono isso de uma vez só. Comecei a estudar para algum concurso, para alguma prova, mas vi que a concorrência é muito grande, nem vou continuar mais. Até nas coisas simples. Começo a ler um livro, aí entra num assunto que eu não estou curtindo muito, eu paro de ler. O tempo em que a gente vive, ele é assim. Está incomodando? Eu paro. Está chato? Eu saio fora. Isso é das coisas mais complexas às mais simples. A gente se acostuma e acha que é normal não lutar mais, não nos dedicarmos mais, não suar mais pelo que a gente começou. Começou a dificultar, é muito mais fácil largar e procurar agora uma nova coisa. Irmãos, se os primeiros discípulos agissem assim, é bem provável que a gente não estivesse aqui essa noite. Imagina, na primeira dificuldade, abandonar. É muito provável que a gente não tivesse isso aqui na nossa mão. É bem provável que a nossa vida hoje não fosse salva. Você consegue perceber que essa postura de inconstância é totalmente contrária ao Evangelho? Irmãos, a vida cristã nos exige constância, independente das circunstâncias. Eu preciso ter um relacionamento com Jesus. É uma necessidade da minha alma, é uma necessidade da minha vida. Então, eu estou cansado, mas eu vou ler a minha Bíblia assim mesmo. Eu estou desanimado, mas eu vou prosseguir na caminhada assim mesmo. A tentação está muito grande, está muito difícil numa determinada área, mas eu vou lutar até o fim.
E essa constância vai repercutir na nossa vida nas mais diversas áreas. Pô, o casamento está numa fase ruim, eu vou lutar até o fim, porque eu amo a minha esposa, porque eu sei que isso é um projeto de Deus, não é uma invenção humana. Ah, o negócio não decolou, mas eu vou lutar até o fim, porque agora eu entendo que quando eu dou o meu melhor, eu glorifico a Deus. Ah, o concurso está muito competitivo, mas eu vou até o fim, porque se eu der o meu melhor, eu sei que o meu Deus pode me ajudar e pode honrar a minha vida. Ah, o livro ficou chato, mas eu vou até o fim. Essa é a postura de um crente em Jesus. E assim que deve ser a nossa entrega por Ele. Irmãos, será que a gente se esqueceu que quando Jesus nos chama, Ele também nos ensina a viver como aqueles primeiros discípulos, por causa do seu nome? Todos os dias, do templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, era constante, era relacionamento, era vida sendo vivida. Os discípulos faziam aquilo que o Espírito os levou a fazer todos os dias. Irmãos, a vida cristã é para ser constante. E isso, obviamente, vai trazer desdobramentos para a nossa vida cotidiana, que também vão demandar constância, vão demandar luta, esforço, dedicação, suor. A vida cristã transformada verdadeiramente é vivida todos os dias, todos os dias. Diante disso, eu queria trazer duas aplicações para a gente. Em primeiro lugar, nós precisamos crer no Jesus da Bíblia. Nós precisamos crer no Jesus da Bíblia. A gente acabou de falar aqui que o nome de Jesus é o que existe de mais precioso e que sofrer por causa do nome é a maior honra para aqueles que amam a Jesus. A questão é, qual Jesus nós temos desejado para a nossa vida? Qual Jesus você tem amado? Por qual Jesus você tem se entregado? Para qual Jesus você tem dado o tempo que você tem dado no seu dia a dia, na sua caminhada cristã? A partir do momento que nós vivemos para o Jesus verdadeiro, para o Jesus revelado pelas Escrituras, a vida não é um mar de rosas. Irmãos, coisas difíceis vão acontecer, coisas complicadas vão acontecer, coisas inesperadas, coisas indesejadas. Eu e o Clovinho, a gente teve um professor no seminário que falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele dizia o seguinte: em alguns contextos de igrejas por aí, você ouve pessoas falando, poxa, seria legal se a igreja brasileira sofresse uma perseguição, porque se ela sofresse uma perseguição, isso ia purificar, isso ia levantar cristãos mais firmes com Jesus, cristãos que amem mais a Jesus, que se entregam mais pela causa do Evangelho. E ele falou, não é assim que as coisas acontecem. Não é que a gente precise de uma perseguição para a gente ficar firme. Toda vez que nós formos firmes, nós vamos sofrer perseguição. É assim que acontece, irmão. Viva a sua vida cristã de verdade no seu dia a dia. Amanhã chega no seu trabalho e seja um crente honesto, verdadeiro. Seja um crente que não ri de piadinhas que entristeçam o espírito. Seja um crente que é exemplo na sua área. Seja um crente que não mente. Seja um crente que não faz coisas que entristecem ao Senhor. Você vai ser perseguido. As pessoas vão te odiar se for por causa desse nome, do Jesus da Bíblia. E a gente precisa então refletir. Você quer viver para a glória desse Jesus mesmo? Eu fico imaginando se hoje nós fôssemos presos como aqueles irmãos do primeiro século, se nós fôssemos torturados pela nossa fé, por amor a Jesus, será que a gente realmente sentiria alegria por isso? Será que a gente sairia alegre por ter sofrido pelo nome, como aqueles discípulos? O nome de Jesus deve ser o nosso maior tesouro. Ainda que a gente passe por lutas, por dificuldades, por provações, por causa dele, isso é motivo de alegria. É nesse Jesus que nós precisamos crer. Nesse Jesus que nós precisamos depositar toda a nossa esperança. Queridos, se nós não temos encontrado alegria verdadeira nesse Jesus, independente das circunstâncias, nós realmente precisamos refletir. Que Jesus nós temos amado?
Por qual Jesus nós temos dado a nossa vida? Ou, será que é isso mesmo que eu quero para mim? Segunda aplicação, a gente precisa viver para além de nós mesmos. Nós precisamos viver para além de nós mesmos. A gente falou aqui que a vida cristã verdadeira é vivida todos os dias, é algo diário, é algo constante, e isso precisa nos ensinar sobre um amor que é maior do que nós mesmos, e precisa nos conduzir a uma constância no nosso relacionamento com Jesus. E aí a gente precisa refletir na nossa própria vida, irmãos. A gente está nas aplicações, vamos agora falar de coisas práticas, do dia a dia. Como que anda a nossa devocional? Você tem feito o seu devocional diariamente? Como anda o seu relacionamento com Jesus? Como anda o meu relacionamento com Jesus? Será que as disciplinas cristãs, oração, leitura bíblica, meditar na palavra, louvar a Jesus, em conjunto, individualmente na minha casa, será que isso se tornou uma obrigação? É um protocolo porque essa é a minha religião, eu tenho que fazer isso. Irmãos, se isso tem sido uma obrigação, se tem sido um fardo, se tem sido um esforço sobrenatural, comece a refletir na sua vida com o seu Salvador. A vida cristã não é para ser uma religião que a gente busca para ser feliz, que a gente busca para encontrar alguma satisfação. Não é algo que eu faço obrigatoriamente, porque eu não quero ficar com peso na minha consciência. A gente precisa entender que, por exemplo, o momento de devocional é um instrumento precioso dado por Deus para cada um de nós, para que a gente consiga manter relacionamento com Jesus. Fazer isso de forma mecânica não vai mudar muita coisa. Tem muita gente que faz coisas mecânicas por aí, por aquilo em que se acredita. Se um pai é capaz de sentir um amor gigantesco assim por um filho, o que impede cada um de nós de sentir um amor assim por Jesus? Ele deu a própria vida por cada um de nós, o nosso amor por Ele precisa ser um amor maior do que a nossa própria vida. E isso vai impactar diretamente a nossa rotina, as nossas atividades diárias, os nossos compromissos. Isso vai requerer constância, frequência, novos hábitos. A gente precisa acertar alguns hábitos na nossa vida. Cada um de nós aqui tem vários hábitos no seu dia a dia. Por exemplo, se você é uma pessoa que assiste muita série, eu assisto muita série. Se isso toma demais o seu tempo, às vezes toma muito meu tempo, é um hábito que pode ser mudado. E se está roubando o tempo que eu poderia estar com o meu Senhor, eu preciso mudar. Você gosta do seu Instagram, você entra demais nele, você gasta horas nele. Isso é um hábito que pode ser mudado. Você ama alguma coisa demais, você ama tanto algo que para você seja difícil de abrir mão. Talvez isso tenha se tornado um hábito que tenha te afastado de Jesus, mas isso pode ser mudado. Hábitos podem ser mudados, hábitos podem ser transformados. No discipulado, uma vez, no grupo de discipulado, um amigo falou e abriu o coração dizendo que ele não estava conseguindo fazer a devocional dele todos os dias. Mas eu percebi que em alguns momentos do discipulado, essa pergunta da devocional parece que é algo assim, um check, né? Você completou esse check aqui? Você faz devocional? Sim, tá ok. Não, não tá ok. E a gente ali tentou ter uma conversa um pouco mais profunda sobre a devocional. O que importa de fato é a gente manter o nosso relacionamento com Jesus. Se você, por algum motivo, teve um dia na sua semana que foi muito atarefado, foi muito cheio de coisa para fazer, o seu chefe no trabalho te encheu de atividade, te encheu de coisa ali naquele dia, poxa, tenta colocar coisas perto de você que te lembrem de Jesus nesse dia muito atarefado. Esse que é o ponto, não é devocional pela devocional, entende? É para que o seu coração não se esqueça de Jesus em todo o tempo. É para que você perceba lá no seu trabalho, é para que você perceba na sua academia, no seu carro, quando você estiver correndo, quando você estiver andando, quando você estiver numa pizzaria, que Jesus te ama muito e que Jesus é o Senhor da sua vida. É para isso. Você pode fazer coisas que podem te ajudar a lembrar mais de Jesus. Você pode colocar alarmes no seu celular, por exemplo, que toquem
de hora em hora, talvez, que te lembrem de orar, nem que seja um pouco menos. Eu sei que todo dia a gente gostaria de ter aquele tempo maravilhoso com Deus, sabe? Aquele banquete de parar tudo e refletir em Jesus e ter um momento de devocional maravilhoso. Mas pode ser que você tenha dias que você não consiga fazer isso. Mas não se esqueça de Jesus nesses dias. Não se esqueça do seu Salvador nesses momentos. A gente vê que a vida vivida dessa forma era um hábito para aqueles irmãos no primeiro século, na igreja primitiva. Eles faziam as coisas por Jesus e para a glória de Jesus todos os dias. Isso virou um hábito para eles. Todos os dias, no templo, de casa em casa, eles não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Todos os dias eles ensinavam, todos os dias eles proclamavam que Jesus era o Cristo. Ou seja, todos os dias provavelmente eles se reuniam, todos os dias eles liam a palavra, todos os dias eles deviam se lembrar das palavras de Jesus para o coração deles. Irmãos, não tem diferença entre a nossa vida e a vida desses irmãos. O mesmo Espírito que capacitou a vida desses discípulos do primeiro século é o discípulo que hoje vive entre nós. É o mesmo Espírito que pode renovar o nosso amor por Jesus. É o mesmo Espírito que pode hoje renovar a nossa visão pelo reino. É o mesmo Espírito que pode mudar hoje o nosso coração. É o mesmo Espírito que pode nos ajudar a sermos constantes na nossa relação com Deus. É o mesmo Espírito que pode fazer com que a nossa vida seja relevante e seja útil para a igreja, dentro e fora dela. A gente precisa aprender a viver além de nós mesmos. Irmão querido, irmã querida, a nossa vida não é o centro do universo. A vida de Jesus é. Jesus é o centro de todas as coisas. Tudo é de Jesus, tudo é por Jesus, tudo é para a glória de Jesus. Então, viva por amor ao nome dele todos os dias. Eu quero concluir dizendo que o que faz toda a diferença nesse texto que a gente leu aqui essa noite, o que faz toda a diferença na história daqueles primeiros discípulos, é que a vida deles passou a ser vivida por causa do nome. Por causa do nome. Para eles, o nome não era só uma nova filosofia. Para aqueles irmãos, o nome não era só um novo estilo de vida. O estilo de vida mais bonito, com um valor moral mais elevado. O nome não era um amigo que eles tiveram por alguns anos e agora eles estavam sentindo saudades. Irmãos, o nome fez com que a vida deles fosse redefinida, fosse transformada, fosse restaurada, fosse regenerada. O nome mudou completamente toda a história deles e de muitos ao redor. O nome trouxe sentido e nova razão de ser para as suas existências. A partir de então, ainda que custasse a própria vida, tudo teria valido a pena por causa do nome. Por causa do nome. Esse é o poder do nome de Jesus. Esse é o poder do nosso Salvador. E é por isso que Paulo escreve aos Efésios, lá no capítulo 1, versos 21 ao 23, Jesus está muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. A gente não pode viver indiferente a essa verdade. Ou essa verdade muda a gente completamente, tira a gente da zona de conforto, ou é perda de tempo a gente gastar qualquer segundo da nossa vida com isso. Isso faz sentido para você, querido? Que essas histórias reais desses primeiros discípulos possam impactar o nosso coração de verdade, possam tirar a gente da zona de conforto, que a gente se sinta constrangido pela vida desses irmãos e a gente consiga viver assim também para a glória do nosso Salvador. Qualquer coisa por causa do nome vale a pena, ainda que custe a vida. Esse nome é um nome que está acima de todos. Amém. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, Deus. Obrigado pelo que você tem nos ensinado aqui. Obrigado porque você
tem nos constrangido de uma forma amorosa, graciosa, para que a nossa vida seja relevante nesse mundo, Senhor. Que o Seu nome faça diferença no nosso coração, na nossa história também. Abençoa para que a gente viva, Senhor, as nossas vidas. E elas façam a diferença nesse mundo, Senhor, cheio de pecado, distante do Senhor. Abençoa para que o nosso coração seja completamente Seu, até o último dia das nossas vidas, Senhor. No Seu nome é que eu oro e peço assim. Amém, Deus. Amém.